Olá, meus amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa. Eu aqui com toda essa equipe da Comunhão Espírita de Brasília, todos que apresentam esse programa, né? Yuri, Camila, a nossa querida Yasmin Toriani e a toda a equipe que está por detrás, nós convidamos vocês a participar de mais um programa, hoje falando da vida no mundo espiritual. Então, fique com a gente que estamos juntos. É isso aí, pessoal. Vida no mundo espiritual é um tema sempre recorrente. Quem é que não curte, né? Um filme, um livro que fale dessa eternidade, será? Desse depois da vida? Porque o Espiritismo vem mostrar uma coisa muito legal na nossa existência, é que não existe morte. O que existe é vida após a vida. Mas como é essa vida num lugar mais etéreo? Como é essa vida num lugar onde as formas, né, são mais sutis, mas são mesmo mais sutis? Que a gente vai falar um pouco hoje sobre isso. E tem uma obra que ela é um marco para tratar da questão da vida no mundo espiritual, que dá origem a uma coleção que foi toda psicografada por Chico Xavier. Já sabia disso? Uma coleção de 13 livros, a qual você está convidado a fazer parte, né? Fazer um desafio de leitura aí, e começa com a obra Nosso Lar, que se passa em 1939 e lançado nos anos 40, mas se passa em 1939, começa a relatar a chegada de um médico no plano espiritual e as suas impressões acerca dessa nova realidade. E aí, falando com um grande amigo, com o Geraldinho Lemos Neto, ele comenta que ele perturbou o nosso querido amado Chico Xavier para dizer como é que foi concebida essa série André Luiz. E ele disse o seguinte, com muita insistência, que são 12 espíritos encarregados dessa magnífica obra, né, que tem um cunho científico, moral, muito grandioso para a humanidade inteira. A doutora Marília Nobre, por exemplo, uma médica que fundou a Associação Médico Espírita do Brasil, na qual participam outros profissionais da saúde, como psicólogos. E essa série mexeu tanto com as pessoas, trouxe tanta coisa interessante, e que gerou muita curiosidade a respeito dela. E esse médico, então, segundo o nosso querido amado Chico, estava ali dentro de uma coordenação, né? Ele era um aluno que tinha a missão de traduzir as suas impressões da chegada no plano espiritual, e o chefe, o coordenador da vida no mundo espiritual, da série A Vida no Mundo Espiritual, era nada mais, nada menos que Sócrates. Então, a gente já vai ter... e tem bastidores interessantes, diz que no começo havia uma incompatibilidade mediúnica entre Chico Xavier e André Luiz, que foi resolvida por um espírito muito conhecido da filosofia, Immanuel Kant. É convidado a ajudar a fazer essa sincronicidade, né? Essa sincronia, essa sincronização entre os dois espíritos. E nós sabemos agora de forma mais adiantada, né, que André Luiz foi um pseudônimo que o espírito encontrou de forma aleatória ali na hora de mandar a primeira mensagem, mas que se trata, na verdade, do médico sanitarista Carlos Chagas. Então, ele tinha, sim, os seus méritos, né? Ajudou a descobrir a doença de Chagas, mas tinha outros aspectos mais materialistas, mas já tinha contribuído muito com a saúde humana. Afinal, o trabalho dele não deixou de ter um valor muito grande para a humanidade, né, gente? Diagnosticando uma doença do começo ao fim. Tanto que Albert Einstein, quando veio ao Brasil, veio conhecer o nosso querido amigo Carlos Chagas, doutor Carlos Chagas, que eles nos abençoem nesse programa, abençoe todos vocês que comentarem aí, né? Diz ali, André Luiz, Carlos Chagas, me manda uma cura aí, uma coisa boa, uma energia boa, né? A gente tem certeza que os espíritos têm simpatia por todos nós aqui na Terra, os bons espíritos, né? E com certeza, se a gente pede a Deus, eles estão ali para ajudar mesmo, gente. Então, vale a dica. E aí ele vai narrar toda essa situação que ele vai estar passando como se fosse um antropólogo, né? Fazendo uma observação participante ali, anotando o tempo que ele passou no umbral, depois do seu resgate. Ele não conseguia enxergar a sua mãe porque ele estava no padrão vibratório muito atrás naquele momento. Isso já é uma informação muito importante, né? No plano espiritual, nós estamos segregados por vibração. Então, se eu não estou vibrando bem, eu não vou enxergar os espíritos que estão
que são mais evoluídos que eu, ou que estão numa condição de lucidez, vamos dizer assim, maior que a minha. Então, olha que interessante, ele não conseguia enxergar a mãe, mas em dado momento ele consegue, ele recebe algumas preces tímidas, também consegue ensaiar uma oração, e nesse momento, então, ele liga o Wi-Fi. Então, se liga nessa dica, primeira coisa, oração, liga o Wi-Fi da gente com alto, e sempre vem uma informação boa. A gente pode até na hora, gente, que nem, toma um remédio, não é na hora que faz efeito, você tem que esperar um pouquinho, você tem que tomar um remédio até mais tempo, né? 2, 3 semanas, não é assim um tratamento? Oração mesmo, mesma coisa. Às vezes a gente não tem na hora a solução dos nossos problemas, mas mais para frente as coisas começam a se ajeitar e às vezes até daquilo que a gente estava lamentando que tinha acontecido, a gente começa a perceber que foi uma bênção, não é mesmo? Então, compreender essa realidade paralela que a gente está inserido aí, a gente sabe muito pouco, né? A gente tem que confiar, porque eu sempre falo isso, nós temos essa encarnação aqui, sei lá, 20, 30, 40 parentes, mas uns 50 amigos. Imagina isso por milhares de vidas, gente. Então, é muita gente torcendo por nós, querendo o nosso bem. Então, para a gente também construir uma ideia que existe uma torcida, sim, para que a gente evolua e cresça, apesar dos desafios, apesar de algum irmão ou outro que a gente tenha prejudicado no passado, a grande maioria está torcendo por nós. E é legal que a gente pode contar com isso, porque André Luiz vai descrever como ele é recebido, como ele conhece os ministérios, né? Como quando que tem lá governo, a cidade Nosso Lar é uma cidade intermediária, tem um governo lá que organiza, que cada um recebe pelo trabalho que faz de forma muito justa, e como nós estamos falando de um mundo mais etéreo, né, mais sutil, eles conseguem saber quem trabalha e quem não trabalha, e quanto vale cada hora de trabalho, e isso dá possibilidades para cada um fazer o que queira, ou o que possa, né, mas bastante liberdade para agir. É legal que uma sociedade onde não falta o básico para ninguém, mas o plus, né? O plus aí você tem que trabalhar, você tem acesso a concertos, a shows, tem casa, Ministério das Águas, da União Divina, enfim, do auxílio, ou seja, organizações voltadas para gerar a evolução de cada um de nós e que, de certa forma, vão influenciar a Terra, né? Não é assim? A gente poder, de alguma forma, chegar mais perto do plano espiritual superior vai requerer que a gente valorize, sobretudo, as profissões que têm uma ação concreta no bem do outro, e a partir daí a gente possa, valorizando, né, a necessidade de cada um, ter menos violência, ter mais condição de sermos parte atuante da construção da humanidade do porvir. E muita coisa está sendo desenvolvida lá para trazer para a Terra. Isso também é muito legal. E o bacana também, que é uma forma de prolongar o livro Céu e Inferno, perdão, o seu livro Céu e Inferno, ele é um livro que trata assim como os espíritos chegaram felizes ou infelizes no plano espiritual, né? Allan Kardec vai falar isso lá em Paris, no tempo ainda da codificação, nos anos de 1860. E é interessante que o André Luiz vai fazer isso volta e meia nessa coleção, mostrando como os espíritos estavam, né? Como os espíritos chegaram no plano espiritual, como muitos tiveram preparo, chegaram na Terra, daí a dificuldade, né? Uma coisa que abala muito os médiuns, dinheiro, né? Então, assim, se liga, onde tem dinheiro e mediunidade, vai dar problema, porque a espiritualidade está focada naquelas pessoas que são abnegadas e que não têm interesses materiais. Então, fica aí a dica, né, gente? Para todo mundo se cuidar, né? Porque, às vezes, a gente está buscando uma pessoa que, de fato, tem mediunidade, mas ela está ali envolta por espíritos não tão bons, porque pode estar cobrando. Dá de graça, que de graça recebeste, já disse o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Trazendo essa mensagem de Jesus. E são tantos os detalhes que nós vamos ver, até a mãe de Chico Xavier, que a gente sabe que era um espírito de altíssima envergadura, falando sobre o tema nas suas obras, Maria João de Deus, e ela vai falar assim, aqui a vida em toda parte, a nossa vida aqui é o prolongamento da vida humana, não existem vazios no universo, todas as zonas interplanetárias estão repletas de vidas em suas manifestações multiformes. Gente, todas as zonas interplanetárias. E já bagunçou a minha cabeça, assim, de estar dizendo que tem vida em tudo, gente. Até no espaço, será?
Uma gota d'água encerra um universo infinitesimal onde uma grande humanidade microscópica vive, trabalha e palpita. Isso a gente já sabe, né? A gente está sabendo aí que, que numa gota de água tem um monte de serzinho ali, né, gente? E aí tem muita coisa que está oculta ao nosso entendimento para que a gente possa, no futuro, poder apreciar com mais qualidade, né? Não é que a gente descobriu o microscópio, foi lá nas partículas, e o que parecia assim algo inofensivo não se tornou no conhecimento da fissão nuclear, e agora a gente fica ameaçando, né? Pessoas ameaçando acabar com a humanidade por causa do conhecimento da fissão nuclear, e aí pode utilizar isso como se fosse uma bomba atômica. Portanto, muitos conhecimentos ainda não são acessíveis a nós por conta da ganância humana, por conta dessa incapacidade de fazermos com que nós estejamos aí mais focados em curar do que prejudicar. Digo nós, humanidade, né, gente? Graças a Deus, quem está nos assistindo aí já está torcendo, pelo amor de Deus, que não aconteça. E aí fica a dica, gente, oração funciona, tá? Nós vamos ver até nosso Lares pedindo lá, por favor, anúncio da colônia de moradia, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos orar, intensificar as nossas orações. Então, assim, galera, sem medo de errar. Ora pelo presidente da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, do Brasil. Ora mesmo, porque esses caras têm uma responsabilidade enorme e a oração ajuda todo mundo a fazer o bem. Que Jesus, os Cristos do sistema solar e todos os espíritos bons possam estar juntos com a gente, protegendo a Terra, porque nós precisamos, de alguma forma, né, de estabilidade para que a gente possa progredir, porque, né, se tiver estabilidade, a gente vai progredir, vai poder fazer com que as nossas economias funcionem melhor, por exemplo, e as pessoas também, sem guerra, conseguem se evitar tantos karmas, tantas coisas difíceis que a guerra traz, né, gente? São traumas muito profundos, de difícil reparação. Então, Jesus abençoe muito, muito, muito. Fiz uma pausa aqui, porque todas essas guerras têm fundo espiritual. Muitas vezes nós sabemos que espíritos dão suporte a essas manifestações belicosas. A gente vai ver isso na obra Francisco de Assis, onde ele vai dizer que 250 milhões de espíritos davam suporte ao projeto nazista. Olha que interessante, né? Que era um grupo lá da cidade de Cruzada, no Umbral, nas regiões umbralinas, e por isso que muita coisa aconteceu em favor, né, dos nazistas, pelo menos por um tempo, mas a misericórdia divina, graças a Deus, agiu para que a gente pudesse ter a paz por um tempo, né? Uma paz que ajudou o mundo a se desenvolver muito, tirou milhões de pessoas da miséria, da pobreza, né? Se nós considerar como era a situação do mundo em 1950 e como é agora, é muito, muito melhor, não é verdade? Nós temos mais tecnologia que todos os reis da Idade Média juntos, né? Nós temos não digo qualquer, né? Mas a grande maioria das pessoas tem acesso à informação como nunca tivemos. Então, nós estamos vivendo um momento muito auspicioso para sermos mais felizes e não mais tristes. E, portanto, vale a pena a gente se esforçar. Obra Francisco de Assis foi ditada pelo Espírito Miramês ao médium João Nunes Maia. Obra muito legal para quem gosta aí de história, fala de tudo um pouquinho, de João Evangelista, de Joana d'Arc e da vida magnífica do nosso amado Francisco de Assis. Então, a Maria João de Deus vai dizer que lá se desenvolve atividades à maneira dos homens, e nessa segunda zona onde me encontro, e guardo a oportunidade feliz para reencarnar-me na Terra, apenas o que observo é que os homens são mais aperfeiçoados em seu modo de sentir, considerando-se totalmente eliminada a hipótese de guerras e dizimações de quaisquer obras. Há mais impulso de fraternidade nestes núcleos de seres onde se agitam os sentimentos humanos, e de forma geral. E aí ela fala assim, gente, são muitas coisas legais que a gente pode trazer, né? Da hegemonia de Jesus, enfim. Cartas de uma Morta é um livro, Maria João de Deus, psicografia de Chico Xavier. Eu sempre faço propaganda aqui da Bíblia do Caminho, que é um site gratuito, onde você coloca no Google Bíblia do Caminho e o tema
e aparece ali. Então, já fica a dica. Se quiser colocar vida no mundo espiritual ou vida espiritual, vai aparecer um bocado de coisa que não dá para falar tudo aqui agora, né? Mas que vale a pena a pesquisa depois. E tem tanta informação, evolução em 2 mundos, André Luiz, como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? Vai dizer que no plano espiritual, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses terrenos. Ou seja, a galera vai para lá, mas fica pensando aqui, né, gente? Então vamos combinar, né? Vamos fazer a nossa parte aqui. Caridade todo dia, perdão, a gente vai errar, vai levantar, vai pedir desculpa, vai tocar para frente. E aí, assim, ó, para nós poder ir para lá e ficar pensando lá, né, gente? Nas coisas que a gente tem que fazer lá, não ficar se remoendo aqui. Porque senão a gente vai ficar numa situação difícil, né? Não tem como ter uma vida espiritual na crosta terrestre por muito tempo, né? A gente acaba ficando muito ligado às esferas materiais, então a importância de nós saber se desprender e desprender também de controlar as pessoas que ficaram aqui, né? E então, uma dica importante aí, né? Fazer o bem que a gente pode hoje para tudo poder para a gente poder ser mais feliz, né, gente? Bom, para a gente poder estar numa vibração melhor e poder também ajudar as pessoas que a gente ama, sabia disso? Mais evoluído você fica, mais você ajuda quem tem necessidade. Então, a importância de a gente fazer a nossa parte, não é mesmo? Vamos lá. Espíritos errantes, né? A gente sabe que essa expressão de Allan Kardec não é que a pessoa está errada, não, gente. Ele chama isso de espíritos entre uma encarnação e outra. E a reencarnação pode demorar um intervalo de tempo que for, talvez 1 ano, talvez 50 anos, 200 anos. Cada espírito está sujeito a um programa reencarnatório diferente. O livro dos Espíritos vai dizer, lá na sua parte segunda, no seu livro 2, que desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Olha que loucura, gente. Então, nós estamos aí sem prazo para voltar. Vamos aproveitar essa encarnação de uma vez por todas. Vamos falar de coisas boas, vamos falar que a vida continua para que a gente seja responsável pelos nossos atos. Vamos saber que a prova que a gente falta hoje vai vir mais difícil ali na frente. Portanto, estudar agora, né? Já está matriculado num grupo de estudo, isso faz toda a diferença para a gente lidar com as nossas emoções, para a gente poder também ter uma visão mais integral das nossas vidas. E tem vários estudos online, tem várias palestras online legais. Então, fica a dica aí para a gente poder se ligar, gente. Caridade todo dia, estudo, abnegação vão fazer a diferença para a gente chegar melhor no plano espiritual. E com certeza, nossas orações para aquelas pessoas que já partiram também tem um efeito muito benéfico para cada um deles. Lembrando que não é bom pedir pelos nossos amados que estão no plano espiritual. Porque às vezes a gente deixa eles numa saia justa, eles estão querendo fazer um trabalho novo, né? E a gente fica evocando eles o tempo todo, lamentando, a gente acaba ficando numa situação, colocando eles numa situação de desespero, porque eles não conseguem, às vezes, atender aquilo que nós estamos passando, por uma situação, seja de karma nosso, seja de necessidade de crescimento, né, de vivenciar aquele processo para sair melhor, mais fortalecido, ou seja, por outra razão. Então, vale a pena nós orarmos por eles e desejar muito amor e muita luz, e a saudade faz parte desse processo, a gente vai tratar desse tema aqui ainda, mas sabendo que a vida espiritual, a vida continua integralmente, que nenhum espírito vai se desintegrar e vai sumir, todos vão continuar existindo, e mais uma informação muito legal, todos vão ser espíritos de luz, sem exceção, porque são filhos de Deus, e todo mundo que é filho de Deus é um herdeiro do universo, destinado a ser também um Deus, a ser também, né? um Deus com D minúsculo, né? Como disse Jesus, sois deuses, podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Então, gente, muita força, te matricula no trabalho do bem, Comunhão Espírito de Brasília, para quem é de Brasília, tem trabalhos sociais aos montes, muito legais, lá faz fila, lá, quero trabalhar, né? Quero fazer uma parte, aí, enfim, Brasil inteiro aí, vários trabalhos bonitos. Beijo no coração de vocês, a gente se vê logo, logo.